como rei no lugar de meu pai, embora seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dê-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e sabedoria, e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como eu posso governar esse teu grande povo? Deus gostou do que Salomão disse, e disse a ele: já que você me pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de me pedir vida longa, riqueza, ou a morte de teus inimigos, eu te darei o que me pediu. Darei a você sabedoria, inteligência, como ninguém antes de você e nem depois terá. Mas lhe darei também o que você não me pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu lhe darei vida longa. Amém, irmãos? Oh, glória, aleluia. Oh, irmãos, essa palavra foi que Deus me deu. Desculpa qualquer coisa, porque nervoso. Se eu cair no chão aqui é porque as pernas não molhou. Tá, mas tá difícil. Tá, irmãos? A palavra de Deus fala sobre Salomão. Amém. Então pode sentar. Salomão, ele era filho do rei Davi. Acho que todos os irmãos conhecem a história de Salomão, mais ou menos, já ouviram falar. Amém. Amém? E ele amava muito a Deus e queria muito seguir as coisas de Deus, né? Só que ele pegou, o pai dele veio a falecer, ele pegou e assumiu o trono. Amém. Ele assumiu o trono, assumiu o lugar do pai dele, né? E num sonho, Deus se mostrou a ele. E aí, imagina tu assim, tá sonhando e Deus fala assim: me pede o que tu quer que eu vou te dar. A gente vai pedir assim, creio, né? A nossa carne vai pedir, pá. Amém. Se fosse hoje, né? Eu quero um carrão, uma mansão com piscina, né? A gente não vai pedir. Não, é difícil, né, irmãos? Amém. Uma pessoa fala assim: eu quero sabedoria, Deus. Mas em compensação, Salomão tinha um coração tão conforme Deus quer, que ele só pediu ali, como no versículo 9: me dá sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Senão, como é que ele ia conseguir governar? Entendeu? Ele pediu sabedoria para Deus, para ele ter discernimento. Imagina tu ter um reino assim, né? E ele vai dizer: eu quero ser rico, mas ele não ter conhecimento para governar tudo aquilo que ele pediu, entende? Mas em compensação, ele pediu sabedoria para Deus, e Deus se agradou do pedido dele. E além de dar sabedoria, ele deu riqueza, ele deu conhecimento, ele deu tudo que ele precisava, tudo que ele pediu e muito mais que ele pediu. Como ele diz assim, também, já que tu me pediu sabedoria, em vez de pedir vida longa, porque a gente, querendo ou não, quem não quer viver mais, a gente aí tá com pressão alta, vai lá e toma remedinho todos os dias. Por quê? Para aquilo não vir te levar ao teu corpo, entende? A gente vai tomar, tá com diabetes, toma um remédio, né? A gente querendo ou não, a gente vai fazer, né? Pedir riqueza ou a morte de seus inimigos, como antigamente ele reinava, se eu não me engano, desculpa se eu errar, se eu não me engano é do rio Eufrates até um pouco antes do Egito, e mais outras tribos que tinha ali. Amém. Ele podia, mas tem muita gente que queria invadir o reino dele. Ele podia dizer: não, Deus, mata meus inimigos. Podia, mas ele não pediu, ele só pediu sabedoria para Deus. E aí diz assim: eu darei a você o que você me pediu, darei a você a sabedoria e inteligência, como ninguém nunca teve antes, e nem depois terá. Então, tanto que, se eu não me engano, foi até Salomão que escreveu os Provérbios, né? Que é o livro dos sábios. Amém? Amém. E aí Deus diz assim: eu lhe darei também o que você não pediu. Durante tua vida toda você vai ter riquezas e honras. Tanto que ele foi o rei mais rico que teve que mostra na Bíblia aqui, foi mais rico que a Bíblia relata, né? E como Deus falou aqui, que ele, antes dele e depois dele, não teve rei mais rico. E se você obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu te darei vida longa. Aí o que Deus disse? Agora ele deu aquilo para ele: mas eu só vou te dar vida longa se tu me obedecer, se tu estiver nos meus caminhos. Porque imagina, ele vai ganhar tudo, agora Deus me deu tudo, eu vou, né? Bom, irmãos,
Aqui também diz assim, ó, eu procurei outra palavra para nós, para compartilhar com os irmãos que Deus me deu, amém? Diz assim, ó, em Tiago 1, 5 e 6, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente e não lança em rosto, e será dado. Porém, peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Glória a Deus. Amém? Também diz em Provérbios 3:13: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Amém, irmãos? A gente tem que procurar o conhecimento de Deus, a gente tem que procurar. Essa palavra, irmãos, veio primeiramente para mim. Amém. Primeiramente para mim, não é. Eu orei e pedi para Deus, Deus me dá. Tinha uma palavra para mim e Deus me deu essa palavra. Também diz assim, ó, em Oséias 4:6, uma palavra meio forte, mas também diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Porque às vezes a gente, assim, ó, diz também na Bíblia, se faz de conta aqui que tem um copo d'água. Aí vem o irmão Rudinei e toma um copo d'água, só que era proibido tomar aquela água daquele copo. O irmão Rudinei vai ter culpa? O irmão, segundo a Bíblia que eu me lembro, não consegui achar esse versículo, mas o irmão não tem culpa porque ele não sabia. Mas ele sabe que aquilo ali é proibido tomar. E ele tomou, aí ele é considerado culpado. Amém? Glória a Deus. Então assim, ó, mas aí quando eu ouvi essa pregação, sim, mas aí o cara vai pensar assim, não, então eu não vou aprender mais nada, que aí o cara não vai ser, a gente não vai ser julgado, porque eu não sabia de nada. Só que também diz na Bíblia que a gente deve procurar. Se tu não procurar, tu vai ser julgado por não querer saber de Deus. Porque também diz assim, ó: porque tu rejeitastes o meu conhecimento, também eu te rejeitarei. Diz em Oséias 4:6. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, com essa palavra que Deus me tocou de trazer. Amados, vocês não sabem o quanto orgulha a mim e a Laura. Ele subiu aqui, né, meio tímido, né, que ele começou a ficar parecendo um pimentão. Mas tirando isso, aqui está a prova de que qualquer um pode aprender. Glória a Deus. Basta querer. Mas também não pode só querer subir aqui, mas sim buscar entendimento. Assim como Salomão pediu sabridoria, ele também está pedindo. E vocês também podem pedir. Vocês também receberão. Glória a Deus. Então o Brian estava dirigindo o culto aqui, eu estava analisando. Aí quando o Lucas subiu aqui, me surpreendeu. Eu confesso que me surpreendeu. Glória a Deus. Tá bom? Então segue assim, tá? Segue assim. E eu creio que, independente do tamanho que esse ministério venha a estar, talvez eu possa nem estar presente mais. Mas eu sei que se vocês, o Brian, o Patrick e outros jovens que estão aí, os que não estão, vocês com certeza, vocês poderão dar seguimento a esse ministério. Glória a Deus. Eu e a Laura apenas fundemos o ministério. O futuro desse ministério é vocês. Glória a Deus. Amém? Então eu quero chamar o irmão Ruth, que estará nos trazendo a palavra, então, ministrada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Não te preocupa, tá bom? Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Glória a Deus. Porque, como estavas falando para mim, eu sei que tu tem algo muito importante para trazer para nós. Amém. E o inimigo estava tentando te desencorajar. Mas tu é um soldado de Cristo. Pode não permanecer, pode não fazer parte desse ministério, mas és um soldado de Ô, Cristo. glória. Então, Aleluia. bota para quebrar e bota o inimigo debaixo dos teus pés. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Apesar de estar um pouco com as pernas bambas, mas é um grande prazer estar aqui de novo na casa de Deus. E agradeço a Deus pela oportunidade e saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
Irmãos, eu quero começar com um testemunho, porque parece que hoje é o dia do testemunho, e Deus se alegra com isso. Glória a Deus. Todos vocês que têm bênção para contar, vem aqui na frente e conta, porque Deus se alegra com o testemunho dos seus fiéis. Este testemunho que eu tenho para contar aconteceu há 14 anos atrás. Na época eu não era cristão, não era crente, eu era convencido do Evangelho, mas não era convertido. Existe uma diferença entre conversão e convencimento. Convencido é quando as pessoas dizem Jesus existe, Jesus vai voltar, e tu acredita porque a pessoa te falou. Mas conversão é quando tu crê que Ele está voltando. E eu creio. O que aconteceu há 14 anos atrás? Foi no mês de, se não falha a memória, julho de 1998. Durante uma semana, minha esposa e eu corremos para o hospital para levar o nosso filho, na época com 2 anos, o Pedro, que hoje está com 17 anos. E essa semana inteira que a gente correu para o hospital, os médicos não descobriam o que ele tinha. Ele ia para casa, a febre não cedia e não havia nada. Aí teve um sábado de manhã que a gente levou ele no PS, no Hospital de Clínicas, e ele ficou internado. E ele estava muito debilitado e precisou fazer uma transfusão de sangue. Ele não podia ter colocado sangue naquela noite porque ele estava com muita febre. Mesmo assim o médico insistiu e colocou o sangue. Foi uma noite difícil para minha esposa e para mim naquela noite, porque ele estava mal, muito mal mesmo. Pela manhã eu fui na casa da minha tia, que mora no centro, tomar café porque eu estava com fome e eu não tinha condições de comprar alimento. E como ela morava pertinho, eu fui na casa dela tomar café, porque a minha esposa ganhava o café da manhã porque a mãe tinha direito à alimentação. Aí eu fiquei com a minha tia mais ou menos 1 hora e eu voltei para lá, eram umas 9 horas da manhã. E quando eu cheguei no pronto-socorro, a minha mãe disse assim: o Pedro quase se foi, ele ficou todo roxo. E naquela época minha esposa estava grávida do nosso segundo filho e ela estava com ameaça de aborto. E ela também corria risco de vida. E eu dei um grito de desespero e eu disse: não, eu não aceito perder nenhum dos 3. E aí meu pai me disse assim: vamos lá. Lá era uma terreira que a gente ia se benzer. Só que eu me lembrei de um pensamento que eu tive alguns anos atrás. E nesse pensamento eu disse para Deus: se um dia eu me casar, tiver um filho, e esse filho estiver entre a vida e a morte, e depender de uma terreira para se benzer para qualquer negócio, eu prefiro perder esse filho do que eu ir para essa terreira. E eu disse para o meu pai: não, eu não vou. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu disse não para o meu pai. Ele não falou nada, ele respeitou o meu sentimento. Naquele mesmo dia, o menino estava cada vez pior e eles precisavam fazer uma cirurgia. Só que para fazer a cirurgia, eu não sei, era de tarde, eu não sei o horário, porque já faz 14 anos. A minha esposa não pôde entrar com ele na sala de espera para aguardar os médicos pegar ele e fazer a cirurgia. Como ela estava grávida e corria risco de aborto, eu fui com ele. Só que ele chorava muito porque ele queria a mãe. E eu não sabia mais o que fazer, eu estava desesperado ali, porque eu não sabia se ele ia voltar ou não da cirurgia. E aí, enquanto eu tentava acalmar ele, eu com ele nos meus braços, eu tentava acalmar, ninava ele, e nada resolvia, e eu comecei do nada a cantar: Jesus te ama, Jesus te chama. E por isso eu fiz questão que esta música, Jesus te ama, Jesus te chama, chegue aos 4 cantos deste mundo. Por quê? Porque o amor de Cristo não tem medida. E nesse dia, enquanto eu cantava Jesus te ama, Jesus te chama, eu senti que ele se acalmava. Veio o enfermeiro, levou ele para fazer a cirurgia. Menos de 1 hora o médico voltou. Eu até fiquei espantado como essa cirurgia foi tão rápida. Aí o médico chegou para mim e para minha esposa e disse: ele não precisou fazer a cirurgia. Bastou uma punção, a gente fez. Eu não sei o que houve, a gente fez uma punção e
E o que precisava ser feito foi feito. Porque ele tinha uma doença chamada estafilococcus. E aí ele disse assim, agora vocês só tem que esperar ele acordar, porque ele foi feito a anestesia geral, porque ele ia fazer cirurgia e não precisou fazer a cirurgia. E nós ficamos aguardando, e aí o médico veio, trouxe ele, e a gente levou ele para o quarto e ficou no isolamento, porque o médico disse, ele não pode ficar junto com outras crianças, porque ele não pode pegar nenhum tipo de infecção. Só que ele continuou sempre ruim, sempre doente, sempre doente. E chegou um dia, um médico chegou para minha esposa e disse assim para ela. Foi de tardezinha, de noite. Ele disse para ela, olha, vamos ter que trocar o remédio, o medicamento. Só que, para que esse medicamento seja trocado, tu tens que assinar um documento, um termo de responsabilidade. Ou seja, o médico disse assim, o meu eu tiro da reta. E se acontecer alguma coisa, vocês assinaram, vocês são responsáveis. Ele não disse isso, mas é isso que dá a entender. E a minha esposa ficou desesperada, porque a gente não tinha telefone na época, 14 anos atrás. Nem celular não existia e nem o telefone residencial. E ela disse, o que eu vou fazer agora? Ela tinha uma Bíblia, eu não sei se alguém conhece aquelas Bíblias que os gideões costumam doar nas escolas. E é importante, gente, a gente sempre carregar uma Bíblia e doar para alguém quando precisa. E ela pegou e estava desesperada, e ela disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E ela abriu em Romanos, capítulo 8, versículo 18, e eu quero ler para vocês, que diz assim, Romanos 8, 18 diz assim, porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ela tomou essa palavra como uma resposta de Deus e disse, Deus está me dizendo que eu tenho que assinar esse documento e trocar o medicamento. E ela assinou, e no outro dia, quando eu cheguei no hospital, ela me contou, já o menino estava tomando o medicamento. Em menos de uma semana, o menino recebeu alta e veio para casa curado. E aí ela me contando isso, né? Porque ela creu na palavra. E quando o médico deu alta, o médico chamou a mim e a ela e disse assim, que esse medicamento que ele tinha dado para o Pedro, ele tinha dado para 3 crianças só no Brasil tinham tomado. E esse medicamento era medicamento para adultos, porque não existia a dosagem para criança. E ele disse que as 2 crianças que haviam tomado esse medicamento tinham morrido, ou seja, entrado em óbito, faleceu. E eu não entendia por que tinha dado certo para o Pedro. Aí a minha esposa contando, eu não entendia muito a palavra de Deus, mas foi passando, e um dia eu conheci a palavra, entreguei a minha vida para Cristo, e essa música, Jesus te ama, ela ficou gravada na minha mente. E Deus começou a me dar letra, começou a me mostrar a verdade. Um dia eu estava aqui nessa igreja, e eu conheci a Josi. Eu achei a voz dela legal, eu achei que ela tinha uma voz muito bonita para cantar. Não estou aqui para elevar o ego dela, porque ela é um ser humano como qualquer um de nós. Mas eu falei para ela, e ela disse que gravava a música, e ela gravou a música, Jesus te ama. E eu achei muito bonito a gravação dela. Só que Deus me dizia assim, essa música é para ela gravar, é para ela fazer o que ela quiser, mas tu tens que ter uma cópia para ti. E um dia me indicaram um cantor chamado Ricardo Cardoso. Eu não conhecia ele, fui até ele e pedi para ele. Eu cantei a música para ele, ele disse, eu canto assim porque eu não sou cantor, eu quero que tu grave essa música para mim. A gente combinou um preço, ele gravou, eu disse, essa música eu quero para doar para as pessoas. E ele fez a música e disse assim, agora tu leva o CDzinho para casa, que me deu um CDzinho e disse assim, tu escuta e vê se é isso que tu quer ou não. E eu trouxe, era um sábado, e no domingo eu estava escutando e vendo o que Deus falava comigo sobre essa música. Enquanto eu escutava a música, Deus começou a falar comigo e disse assim, durante 14 anos tu perguntou, por que o teu filho não foi operado? E aquilo me surpreendeu, né? Porque eu já até tinha me esquecido do episódio, do guri doente, tudo, né? E Deus começou a falar comigo e disse assim,
enquanto chorando, tu cantava para ele, Jesus te ama, Jesus te chama, eu estava ali. E eu enxugava as tuas lágrimas. E eu operava o milagre na vida dele. E eu senti uma alegria tão grande, eu disse, Deus, de hoje em diante, por onde eu passar, eu vou contar esse testemunho. E eu creio hoje que foi Deus quem curou o meu filho. Os médicos disseram que ele não ia poder jogar futebol, não ia poder correr, porque ele ia ficar uma pessoa com sequelas. Ele corre, ele joga futebol e ele é sadio. Porque Deus faz a obra, ele não faz pela metade. O diabo, quando faz a obra, ele faz pela metade, mas Deus não. Deus, quando faz a obra, ele faz para que todos saibam que ele é o dono da obra. Eu queria que vocês escutassem esse louvor. Só que antes de escutar o louvor, eu quero dizer para vocês o seguinte: que aquele menino fraquinho hoje é um rapazinho, e ele serve ao Senhor Jesus. Aquele outro que era um ameaço de aborto nasceu no dia 16 de dezembro, pesando 4 kg 888 gramas. Então foram 2 bênçãos que Deus me deu, e bênção que hoje eu reconheço que veio de Deus. Eu quero ler, antes do Brian colocar o louvor, Efésios capítulo 3, que Deus falou muito comigo sobre Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então toda a honra e toda a glória a esse Jesus amado. Amém? Amém. Vamos nos pôr em sentido de oração e deixar Deus falar nessa noite conosco, através da música. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te chama, porque te ama. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te chama, porque te ama. Disse Jesus aos seus discípulos:
Glória a Deus. Eu estava conversando com a irmã Josi e eu cedi essa música para ela. Ela pode lançar, gravar. Eu não quero ganhar dinheiro com essa música, porque eu não fiz para ganhar dinheiro. Eu recebi ela de Deus. E a palavra diz: de graça recebeste, de graça dai. A única coisa que eu peço para a irmã Josi, que ela pode gravar na versão dela, na adoração, porque eu achei muito bonito, que por onde ela passar e cantar essa música, diga que Jesus te ama. Porque o mundo precisa ouvir que esse Jesus nos ama. O amor dele é tão grande que ele não morreu de braços encolhidos, mas ele abriu os braços. Amém? Irmãos, eu convido os irmãos para a gente abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu sei que muitos vão dizer assim, só prega sobre a vinda de Cristo. Mas eu quero dizer para os irmãos que Cristo está voltando. E se nós não nos prepararmos, vamos ficar. Há algum tempo atrás, eu visitava uma igreja e o pastor convidou a igreja para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25, que fala das 10 virgens. E na minha ignorância eu pensei comigo, de novo esta palavra. Só que eu não sabia o quanto Deus queria nos ensinar com aquela palavra. E foi aí que eu descobri que quem não tiver o Espírito Santo naquele dia não vai subir. Às vezes a gente pensa que sabe tudo e a gente não sabe nada. Porque a sabedoria vem de Deus. Amém? O título da minha Bíblia diz assim: a vinda do